Polícia em ação. E está entrando no ar, a partir de agora, o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em Ação. Começamos o Polícia em Ação de hoje falando do dia 10 de fevereiro, onde a Polícia Federal iniciou justamente a Operação Libertação para combater o garimpo ilegal em terras Yanomami. Inclusive, o governo federal montou um centro que justamente vai estar comandando essas ações, e também controlando as atividades lá em Boa Vista, em Roraima, para justamente também acompanhar de perto a situação. Vamos observar. O Centro Integrado de Comando e Controle começou a funcionar nesta quarta-feira na Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista. A ideia é integrar as ações da Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, para o combate ao garimpo ilegal na região. A ideia do Centro de Comando e Controle é você ter um ponto focal de cada órgão para concentrar as informações dos membros daquele órgão que vão estar em campo, atuando no combate ao garimpo ilegal. Concentrar as ações de destruição na logística que faz o garimpo ilegal funcionar e não nos garimpeiros. Esse é o objetivo da Operação Libertação. Garimpeiros ainda estão entrando na região. Ontem o IBAMA divulgou imagens da interceptação de um barco com suprimentos. Para o coordenador da operação, só uma ação integrada e duradoura vai resolver o problema. Essa equipe específica dessa base, eles estão no primeiro momento fazendo a parte de vistoria das embarcações para evitar que entre insumos que possam abastecer e garantir a permanência do pessoal lá dentro. Então esse é um dos objetivos principais nossos. E a gente também tem outra frente, que é uma equipe nossa de fiscalização especializada, que é o GEF, que eles fazem incursões dentro da terra indígenas em pontos de garimpo já para fazer todo o trabalho de inutilização dos equipamentos e destruição das estruturas que estão lá dentro. Polícia em Ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação. Falando aí justamente de uma questão que é muito comentada atualmente. Mas a Anatel vai bloquear aparelhos usados para furtar o sinal de TV a cabo. Existem nada menos que 7 milhões de equipamentos que na realidade estão cometendo um crime. Essa prática ela é uma prática criminosa no país e também é uma atividade ilegal. Vamos acompanhar. Um aparelho que adiciona funções à televisão, mas que também serve para piratear o serviço de TV a cabo e que pode se transformar em dor de cabeça para o consumidor. É a TV Box, um dispositivo muito popular no Brasil e que está no foco do novo plano de combate à pirataria divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações. O plano prevê o bloqueio dos endereços eletrônicos dos servidores que permitem que usuários acessem serviços por assinatura sem o pagamento de mensalidades, de forma clandestina, com a violação ilegal da proteção do sinal das operadoras. Por meio de toda essa solução tecnológica, sejam bloqueados os servidores. O que são os servidores? São os computadores que distribuem as chaves para quebrar o código desse conteúdo. A Anatel informou que já está recebendo denúncias e que o bloqueio deve começar nos próximos dias. Segundo a agência, um dos objetivos da medida é aumentar a segurança física e de dados dos usuários, já que estudos realizados entre maio de 2021 e dezembro de 2022 constataram a presença de um software malicioso capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV Box para captura de dados e informações dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede. Quando você coloca uma caixinha dessa irregular, BTV, TV Box, tem um monte que vende por aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa. Porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações. Polícia em Ação. E vamos ao nosso terceiro caso do Polícia em Ação. Falando aí de roubo de motocicleta e também localização e da devolução ao proprietário.
O local onde ocorreu o fato foi na SP-150, que é justamente a rodovia Anchieta, ali na altura do quilômetro 25, na região sul. Fato ocorrido no dia 12 de fevereiro. Veja que aconteceu às 7 horas e 45 minutos da manhã. Região, município de São Bernardo do Campo. Aliás, eu agradeço a equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária que nos enviou esta informação. Agora, como se deram os fatos? Informações preliminares que ocorreram via o Copom de São Paulo, de que havia 5 indivíduos em 3 motocicletas e teriam justamente efetuado o roubo a uma motocicleta Suzuki Strong 1000, inclusive abandonando a própria vítima ali no local. De imediato, as equipes de policiamento rodoviário, é lógico, né, estão sempre atentas, passaram a realizar ali o patrulhamento dentro daquela área específica. A vítima também aproveitou e compareceu à sede do 1º Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária Militar, onde passou a informar a localidade da motocicleta. Isso devido aos pertences pessoais, que também acabaram sendo subtraídos. E através justamente do rastreamento do aparelho celular da vítima, acabou-se ali possível identificar-se que a motocicleta em questão, ela estava em movimento e justamente em regiões próximas ali da Rua Central e também da Rua Constelação. Ruas essas que estão localizadas ali no conjunto habitacional, no município de São Bernardo do Campo. Exatamente, região aqui do ABC. Então a equipe da Polícia Militar da 1ª Companhia acabou se deslocando ao local, onde se depararam com os indivíduos em fuga por uma área de lama e também acúmulo de água. E os quais, é lógico, né, nessa circunstância, acabaram conseguindo se evadir. Porém, de um outro lado, a motocicleta foi localizada nas mesmas condições que haviam sido subtraídas ou roubadas, e inclusive com a chave no contato. Nesse caso, o supervisor Anchieta conduziu, então, esta vítima até a localidade para que justamente ela pudesse ali ser restituída do seu bem. Também colaborou nesta ação a equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, que deu todo o apoio. Contudo, os infratores acabaram não sendo localizados naquele momento. Vítima e motocicleta conduzidas, então, ao BO 150/1 para a confecção do boletim de ocorrência, lógico, né? E a restituição da motocicleta. Ações essas que foram até reconhecidas aí, o agradecimento do proprietário da moto que foi localizado. Vamos observar. Eu queria agradecer o serviço da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, tá, pela recuperação da minha moto. Foi tudo muito rápido, tá? Eles foram bem objetivos e eu só quero agradecer ao serviço pessoal. Muito obrigado, cara. Bom trabalho, tá? Muito obrigado, cara. Sempre barrocando a Polícia Rodoviária. Obrigado. Polícia em ação. E vamos agora ao caso seguinte do Polícia em Ação, porque acabou de tomar posse no último dia 9 de fevereiro em Brasília o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Justamente o ministro da Justiça, Inclusive e Segurança Pública, Flávio Dino, participou desta cerimônia. Vamos observar. No discurso de posse, o novo diretor-geral da PRF afirmou que a instituição não tem viés político e que trabalhará para resgatar a imagem da Polícia Cidadã da corporação. Antônio Oliveira também falou sobre os planos de valorizar os agentes policiais. Capacitar, valorizar e proteger os quadros da PRF será a obrigação primária desta administração. Estejam preparados para voltar a ver policiais rodoviários federais enfrentando bravamente a exploração sexual de crianças e adolescentes, o tráfico de seres humanos,
o trabalho análogo à escravidão e todo tipo de mazelas que provocam o esgarçamento do tecido social. O ministro da Justiça e Segurança Pública defendeu que não há nenhuma divisão entre o governo e a Polícia Rodoviária Federal e que a nova administração deverá cumprir o compromisso com a lei. O povo brasileiro respeita a Polícia Rodoviária Federal, o povo brasileiro ama a Polícia Rodoviária Federal e o povo brasileiro precisa da Polícia Rodoviária Federal. Polícia em ação. E vamos agora ao último caso do Polícia em Ação. Na última sexta-feira, dia 10 de fevereiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação BAL, que investiga mais de 64 milhões de reais em lavagem de dinheiro, que é oriunda da onde? Do garimpo ilegal. Dinheiro esse que viria da compra e venda de ouro ilegal, com o uso de empresas, inclusive empresas não existentes, empresas de fachada. Vamos observar. São 8 mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens em Roraima e Pernambuco. O ponto de partida das investigações foi uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um veículo em uma rodovia aqui em Roraima. Os passageiros tentaram esconder uma informação e a PRF repassou a situação à PF. A análise da PF apontou que um dos passageiros tem relação com outros suspeitos de um esquema que movimentou 64 milhões de reais em 2 anos. O valor vem da compra e venda do ouro ilegal com o uso de empresas de fachada, né? Um dos alvos da operação de hoje foi a Vânia Garcia de Almeida, que é irmã do governador de Roraima, Antônio Denário. Em nota, a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado disse que o governador desconhece o teor de qualquer investigação contra sua irmã e que ele espera que eventuais responsabilidades sejam apuradas conforme a lei. O nome da operação da PF é BAL, que é o nome de um composto usado no tratamento do envenenamento por ouro. Isso em alusão ao que está acontecendo, a crise humanitária no território Yanomami por causa do ouro. Confira na reportagem sobre a saúde indígena. A taxa de mortalidade de bebês Yanomami de até 1 ano de idade foi de 114,3 a cada 1.000 nascimentos em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Em Serra Leoa, na África, a taxa foi de 80,5, segundo dados da ONU. E aqui no Brasil, o número de óbitos nessa faixa etária na população Yanomami foi 10 vezes maior do que a média nacional. O relatório da missão Yanomami, realizada entre 15 e 25 de janeiro, também apontou que as mortes de recém-nascidos Yanomami representaram quase 60% dos óbitos nessa faixa etária em todo o país entre 2018 e 2022. Todos desnutridos, diarreia, fome. Agora lá, a nossa rio acabou, beijo contaminado já. Rio poluído já. Antropóloga da Universidade Federal de Roraima, Maria Auxiliadora trabalhou 7 anos em território Yanomami. Ela aprendeu a língua, desenvolveu estudos e viu de perto o crescimento do garimpo ilegal. E alerta que é preciso dar atenção também à saúde das mulheres indígenas. A gente ouve relatos, né? Relatos de estupro coletivo. Eu conheci uma Yanomami que ela foi estuprada por 24 garimpeiros, ela conseguiu sobreviver. Ela era esposa de um agente de saúde, ele está criando filho porque ela foi rejeitada pela comunidade. Quem também convive com os Yanomami é o Tony, liderança indígena Macuxi, que trabalha na área da saúde. Ele voltou de lá na última terça-feira e avaliou que é preciso mais do que ações emergenciais. O garimpo estava mais estruturado do que saúde indígena, apesar da quantidade de recursos que se recebe. Hoje nós perdemos bons profissionais de saúde indígena por garimpo, porque deixaram de trabalhar na saúde indígena para ir por garimpo. Para a
apoiar o atendimento médico no território indígena, o Ministério das Comunicações começou a instalar nesta quinta-feira antenas móveis de conexão banda larga via satélite. E na Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista, a PF e o IBAMA falaram com exclusividade para nossa equipe sobre o início da Operação Libertação e que ainda há tentativas de entrada na terra indígena. Só nesses 2 últimos dias, a equipe nossa que está lá, eles falaram que mais de 20 embarcações tentaram entrar. Então, às vezes parece aquelas imagens que o pessoal está só saindo. Não, existem muitas embarcações que estão na tentativa de entrar. E são essas embarcações que a gente está abordando, aprendendo todos os equipamentos e mandando o pessoal voltar. Polícia em Ação. E este foi o Polícia em Ação desta semana, que agradece a sua audiência e está de volta na semana que vem. Polícia em Ação.